Ouça agora o Evangelho do Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 19 de maio, terça-feira, sexta-feira da semana da Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje nós queremos ler o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim, a justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, nesta terça-feira, dia 19 de maio, mais uma vez a palavra de Deus vem fortalecer o nosso coração, vem fortalecer a nossa fé, principalmente nesse tempo em que ainda as igrejas estão com as portas fechadas para suas celebrações, né? Então, mas mesmo assim, nós, mesmo com os meios de comunicação, a gente está buscando fazer que essa palavra de Deus também chegue ao seu coração, para que você não se desanime nesse período em que nós estamos vivendo, mas que sinta também forte na sua vida a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Hoje no Evangelho de João, neste capítulo, a gente continua Jesus anunciando a sua despedida deste mundo de volta para o Pai, para o céu. E aqui ele vai, de modo geral, confortando o coração dos seus apóstolos. Tanto é que a pergunta que ele faz hoje, para os apóstolos, ele mesmo formula a pergunta porque eles, no silêncio, diante do momento que ele diz que vai partir para aquele que o enviou, e como eles ficam no silêncio, ele pergunta: mas vocês não vão perguntar para onde vai? Para onde vais? E diante de tudo isso, ele percebe que uma tristeza encheu o coração dos seus apóstolos, seus discípulos. Por que encheu o coração deles de tristeza? Porque você imagina, uma convivência que já fazia 3 anos entre Jesus e os apóstolos, de repente, numa harmonia, numa sintonia que eles estão vivendo, numa amizade, os apóstolos que sentem seguro na presença de Jesus, pelas suas palavras, e também como mestre e como uma pessoa de referência para eles. Então os apóstolos entristecem o coração porque eles percebem que Jesus vai deixar. Então para eles é uma perda muito grande. Então fisicamente, aos apóstolos, perder Jesus, então isso fazia que eles sofressem muito pela perda do seu mestre e de modo especial pelo Senhor. Então Jesus, nesse momento, então ele tranquiliza o coração dos apóstolos, dizendo que ele vai, mas vai mandar um defensor. É necessário que Jesus parta, porque enquanto Jesus vive com os apóstolos, enquanto Jesus está nesse mundo, então não tem como ser enviado o Espírito, o Espírito Santo. Então é preciso que Jesus retorne para o céu, para o Pai. Falo o céu de uma forma que a gente possa entender, mas que ele retorne ao Pai, para que possa então ser enviado
defensor, o Espírito Santo. Logo mais nós estaremos celebrando o Pentecostes, e o Pentecostes é muito fácil da gente entender, porque é quando os apóstolos estão reunidos no cenáculo, juntamente com Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e eu tenho certeza que tinha mais gente ali também reunido, né? Eu acredito que já havia mais pessoas além dos apóstolos e Maria, né, no cenáculo, né? Talvez uma reflexão, né? Talvez tenha, talvez não, mas o certo é que os apóstolos e Nossa Senhora estavam reunidos. E de repente acontece esse evento, né, dessa manifestação do Espírito Santo, onde eles são preenchidos, né, com o Espírito Santo, são agraciados do Espírito Santo, recebem o Espírito Santo, e a partir desse momento inicia então uma nova missão na vida dos apóstolos, também de Maria, podemos dizer, né? Ou seja, de dar continuidade, né, naquilo que Jesus tinha iniciado, que é o anúncio do Reino de Deus. Então a gente vê, logo mais veremos, né, na Pentecostes. Então nesse evangelho de hoje, então o Senhor já vai preparando, né, os apóstolos, primeiro, para que eles consigam, né, também recordar através do Espírito Santo de tudo aquilo que Jesus tinha dito. Então tanto é que ele fala que talvez diante das dificuldades que eles têm agora, talvez com a tristeza no coração e tudo mais, mas ao receber o Espírito Santo eles recordarão de tudo aquilo que Jesus tinha feito e tinha falado. Então é a partir do Espírito Santo que esses homens, os apóstolos, se tornarão homens missionários, discípulos e missionários, né? Discípulos do Senhor, missionários porque é eles que recebem o mandato então de continuar a missão. E Jesus, nesse evangelho de hoje, ele fala assim também para nós, né? Interessante que ele diz assim: quando vier o Espírito Santo, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. E a própria palavra de Deus já diz para nós o que significa, né? O pecado, a justiça e o julgamento. Por exemplo, o pecado, porque não acreditaram em Cristo. Então, Jesus vê uma situação porque muitos não acreditaram nele. E qual é o pecado? É talvez de fechar o coração e de não crer em Cristo, né? E, então, isso praticamente, o Espírito Santo, né, vai ajudar os apóstolos a entender, né? Então, que é necessário acreditar em Cristo, é necessário ter fé em Jesus Cristo. Então, esse é o pecado. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Então, a justiça aqui no Evangelho é Jesus que volta para o Pai. Então, ele retorna para o céu. E a partir desse momento, ele envia então aos seus discípulos o Espírito Santo, né? E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Ou seja, com a morte e ressurreição de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, ele elimina, de uma vez por toda, o pecado original, a morte, né? Então, a partir da ressurreição de Jesus, então há a esperança para o ser humano, né? Então, Jesus ele se torna essa ponte entre o humano e Deus. Então, com Jesus Cristo sendo crucificado e ressuscitado, então nós recebemos novamente o nosso lugar junto de Deus. Tanto é que em uma passagem de São João, Jesus fala que quando ele voltar para o céu, vai preparar um lugar para cada um de nós. E quando tiver ido preparar, quando tiver preparado, voltará e nos levará consigo. Então, uma passagem também que a gente encontra na Bíblia. Então, esse conforto também que Jesus nos deixa, né? De ter a oportunidade um dia também de chegarmos a morar junto com Deus. Então, irmãos e irmãs, os discípulos entristeceram-se porque iriam ficar sem a presença amiga de Jesus. Mas a gente percebe que eles também foram iluminados pelo Espírito, e a partir desse momento, então fortaleceu a fé deles, a esperança e a confiança em Jesus. Então que essa palavra de Deus hoje também possa fortalecer o nosso coração, a nossa mente, que nessa terça-feira sintamos de verdade a presença de Jesus na nossa vida. Então que a gente possa viver com muita alegria, com muita fé, mesmo diante dessa epidemia, que a gente sabe que logo mais passará. É só ter paciência,
Logo mais voltaremos com as nossas atividades na igreja, nas pastorais, de caminhar tranquilamente, sem esse medo. Isso vai passar, com certeza, vai passar. Basta a gente ter fé e esperar, né? Esperar que tudo dará certo. Então que essa terça-feira seja uma terça-feira abençoada para a sua vida, para a sua família, e o que o Senhor nos abençoe. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma ótima terça-feira, que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.